um deputado propôs um projeto de lei para dar eficácia vinculante a essas decisões da Corte Interamericana, dos organismos internacionais, tá? Esse projeto de lei não foi para frente, né? Foi para o Senado, ainda está no Senado, e não teve andamento ainda. É muito instigante essas matérias, Bernardo, muito. Então, assim, o que é essas recomendações contraditórias? É tipo, vem um relator especial aqui e vê que há uma violação sistemática de direitos, sei lá, dos investigados, vamos dizer assim, em geral. E aí houve uma recomendação, que de fato houve, né? A André de Carvalho cita isso no livro dele, de Processo Internacional de Direitos Humanos, que fosse instituído no Brasil juiz da instrução, né? E daí essa recomendação, ela é contraditória com o nosso ordenamento jurídico, né? Porque o juiz da investigação, ele não existe, porque o juiz não pode investigar. Tendo em vista a formatação que a Constituição deu para o poder acusatório e ao papel do Ministério Público na investigação, não tinha como cumprir essa recomendação, que é um tanto contraditória. Então, ele pugna, né, André de Carvalho, ele chega a defender que realmente seja dado o cumprimento, e é o que a doutrina fala, que esse cumprimento não é vinculante, mas é tipo um costume internacional e o Estado ele cumpre de boa fé. Por quê? Porque ele aderiu ao tratado e ele está sujeito a essa fiscalização. Então, a partir do momento que ele aderiu ao tratado e sabe que pode ser fiscalizado, como um costume internacional, até por ele ter aderido, ele recomenda-se que ele cumpra, né? Até porque um Estado que descumpre determinações internacionais perante a comunidade internacional, ele não é bem visto, né? Então, o André de Carvalho, ele falou que as recomendações, não tem como dotar essas recomendações dos relatores especiais também com força vinculante, sem vulgarizar ou desmoralizar rapidamente todo o direito internacional dos direitos humanos, né? Porque podem vir dois relatores de duas matérias temáticas, sei lá, de tortura de preso, de desaparecimento forçado, de violência contra a mulher, e cada um dá uma recomendação que não bate com a outra. Então, não tem como essas recomendações serem vinculantes, entendeu? Então, o Ministério Público, ele vai tentar buscar na sua atuação, oi Vitor, tudo bom? O cumprimento daquelas recomendações que realmente não violem as normas internacionais, né? Mas que também que violem em demasia o nosso ordenamento jurídico como um todo, né? Porque há questões processuais que devem ser analisadas, né, pelo ordenamento nacional. Então, essa questão é bem complexa, né? Realmente não tem uma resposta fechada para isso, mas essa resposta que eu li do Lincoln, ele tirou 8, então respondeu basicamente o que ela queria. A outra questão já é mais palatável e já é mais fácil de entender e de responder. Eu vou ler ela aqui. Em relação ao sistema interamericano de direitos humanos, explique. 2. Antes de eu começar, são 2 livros, tá? Essa questão você respondia só com o livro de André de Carvalho Ramos, Processo Internacional de Direitos Humanos. A resposta está lá no livro dele. A resposta dessa questão. O outro livro dele que eu recomendo para os meus alunos é o curso dele de Direitos Humanos, que é um azul, tá? O curso eu recomendo que leia antes do processo internacional, porque o curso vai dar uma ideia básica, né, da proteção internacional, e o processo internacional vem com as coisas mais específicas e que é a cereja do bolo para fazer a prova do MPF, tá? Então, vamos lá. A quarta questão. Em relação ao sistema interamericano, Não, Thalia. Eu li 3 dele. Mas tem gente que lê só o processo internacional e entende. Eu tinha que ler alguma coisa mais genérica, que é o curso dele de Direitos Humanos, para poder ir para um mais específico, tá? Vamos lá. Em relação ao sistema interamericano de direitos humanos, o teoria geral, não, mas esse teoria geral já está dentro do curso dele de Direitos Humanos, tá, Vitor? Eu li esse teoria geral também, é um fininho. Em relação ao sistema interamericano de direitos humanos, explique. A tese da 4ª instância,
presente em precedentes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a posição sobre o tema na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O conceito, os fundamentos e a prática dos mandados internacionais expressos e implícitos de criminalização na proteção de direitos humanos. Essa daqui já é mais menos complicadinha de fazer, né? A tese da quarta instância foi bem divulgada. Se eu não me engano, foi abordada em uma das rodadas do SEI. Eu fiz o curso SEI para o MPF. E esse assunto de hoje é proteção internacional de direitos humanos, tá? E é uma tese que foi bem divulgada com o caso Gomes Lund, né? O caso Gomes Lund, que é um caso conhecido de decisão da Corte Interamericana, né? Muito debatido, inclusive no MPF. E nele também foi alegada essa tese da quarta instância. É esse mesmo, Bernardo. Então, o que é a tese da quarta instância? A tese da quarta instância são o que os estados que são demandados na corte alegam como impedimento para a corte analisar o mérito do caso. Que é o quê? Dizer, no meu país, isso daí já foi analisado. Inclusive pelo órgão máximo, que é tido como a terceira instância, que seria, no caso, em tese, o STF ou o STJ. Então, se a corte analisar esse caso aqui novamente, a corte vai funcionar como uma quarta instância. A corte diz, não, eu não funciono aqui como uma quarta instância. Por quê? Primeiro, o pedido e a causa de pedir aqui são outros. Aqui eu não analiso se o fato foi correto ou incorreto à luz do seu ordenamento jurídico. Eu analiso isso à luz do Pacto de São José da Costa Rica. Se essa conduta do Estado ou esta decisão... Gente, desculpa, porque me deu uma tossideira agora. Viola o pacto. Então, o que a corte diz isso, ela não aceita essa tese da quarta instância, até porque ela não funciona como quarta instância, ela não vai rever uma decisão judicial e tornar essa decisão sem efeito. Simplesmente ela vai analisar se aquela conduta, aquele ato, viola ou não o pacto, né, a Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica. Então, basicamente, esse é o conceito, tá? O fundamento é a ausência de coincidência entre o objeto e a causa de pedir, né? Não tem a ausência de coincidência com o que foi julgado aqui no país, então não tem como, né? E o tema, a oposição do tema é ressachar. Ela nunca aceita essa tese, porque ela entende que não funciona como órgão revisor da última decisão judicial. Ela analisa se naquele caso, repito, se naquele caso houve alguma conduta, seja por parte do Executivo, Legislativo ou Judiciário, que violou o Pacto de São José. Até porque, lembrem-se que para a ordem internacional, a organização interna do Estado não é relevante, né? O ato judiciário é encarado, uma lei é encarada como um mero fato. Então, esses atos eles podem acarretar a responsabilização internacional do Estado, tá? Então, em linhas gerais, a teoria da quarta instância é isso daqui. Daqui a pouco eu leio a resposta de Dani, que tirou 9 nessa questão. Aí pede aqui o conceito, os fundamentos e a prática dos mandados internacionais expressos e implícitos de criminalização. Guilherme, deixa de ser chato. Na proteção internacional de direitos humanos. Eu vou beber água, já volto, então, peraí. Deixa eu ver se... Porque tá um negócio ruim, não sei se é a secura. O que é mandado internacional expresso e implícito? Mandado internacional são exortações constantes, seja no tratado, seja numa decisão da Corte Interamericana, para que aquele Estado que está sendo julgado, ele adote, na sua legislação interna, a tipificação de determinado crime, tá? O mandado internacional expresso está no tratado. Tratado contra a lavagem do produto do crime, tratado contra a organização internacional
Menino, tá calor demais aqui. Tá muito quente aqui. Eu tô suando. Então, tratado contra a tortura, tratado contra genocídio. Todos esses tratados, eles trazem exortações, pedidos expressos, né? Determinações, não são pedidos, determinações para que os estados eles tipifiquem no seu ordenamento interno aquelas condutas como crime, para possibilitar, inclusive, o cumprimento internacional desses tratados, né? Então, esses são os expressos. Os implícitos são aqueles que estão contidos nas decisões dos órgãos internacionais. No caso aqui, lembrando mais ou menos isso daí, Alisson. No caso aqui, nas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, vou citar um exemplo que a Corte decidiu com um mandado implícito. Nos casos inclusive Gomes Lund, nos casos que ela analisou a inconvencionalidade da lei de anistia, ela determinou, inclusive, que os estados eles tipifiquem um crime de desaparecimento forçado. Né? No caso do Brasil, ainda não houve essa tipificação, mas isso não foi impedimento, por exemplo, para que o STF ele deferisse uma extradição para a Argentina de um caso, de um crime realizado na década de 70, né, quando imperava o regime militar na América Latina, entendendo que aquela conduta que lá é tipificada como desaparecimento forçado, aqui no Brasil poderia ser enquadrada como sequestro, né, que até então a pessoa não tinha aparecido. Então, isso não foi impedimento para o STF ele deferir uma extradição, por exemplo. Mas há necessidade... Isso, mas há essa diferença, Vitor. O expresso está no tratado e o implícito está na decisão, né? É isso que ela queria que você escrevesse e citasse exemplo. Então, o exemplo de implícito seria, inclusive, Gomes Lund também, né? Além da quarta instância, seria o mandado de criminalização implícito do desaparecimento forçado. Então, era mais ou menos isso que ela queria que você escrevesse, né? A Daniela, que tirou nota máxima, tirou 9, e ela escreveu isso daí, mais ou menos, que eu li para vocês, tá? Essa ideia da quarta instância, mandado de criminalização impresso e explícito, estão também no livro do André de Carvalho, os dois livros deles, tanto o Processo Internacional, né, de Direitos Humanos, quanto o livro do curso dele de Direitos Humanos, que é um azulzinho, tá? Então, aqui eu terminei de comentar as questões, espero que vocês tenham gostado. E agora, se vocês que tiverem alguma dúvida, eu posso comentar agora, tá? Tô esperando as dúvidas. Esse da quarta instância eu me consegui falar melhor